Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, nós começaremos a meditação no Salmo de número 18, que fala sobre vitória e domínio. Como é um salmo maior, mais longo, o dividiremos em 3 partes, sendo a primeira a visão da pressão, a visão do medo, do cerco do inimigo. E Davi, aqui ele começa por declarar, apesar da pressão, o seu amor a Deus e a confiança nele como sua força. Está escrito assim em Salmo 18, do 1º ao 7º versículo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. A maioria dos salmos de Davi são o retrato de algo que o acompanhou durante toda a vida. Primeiro, antes de mais nada, ele confessa, apesar de ser um rei já famoso, o maior guerreiro de todos os tempos na história do seu povo, ele tinha medo. Ele se colocava totalmente na dependência de Deus. E Deus sempre o ouviu. Tanto é que Davi viveu um bom tempo e acabou morrendo de velhice. Uma coisa inédita para os padrões de violência da época em que ele viveu. Então, amados, nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando ele começa a elogiar o Senhor através dos cânticos. Quando ele pegava aquela harpa e começava a cantar, a se derramar na presença de Deus, dizendo que amava o Senhor, confessando a sua dependência como sua rocha, a sua cidadela, o seu libertador da angústia que o cercava e o abrigo que ele tinha em Deus, como as cavernas que existiam nos rochedos, em meio aos rochedos das regiões para onde ele fugia para não ser assassinado. Deus é comparável no elogio que Davi faz a ele ao seu escudo que protege o seu coração e a força da sua salvação, o seu baluarte. Esse Davi, pequeno em estatura, mas grande na fé, na confiança no seu Deus, ele invoca ao Senhor porque sabe que o seu Deus, o nosso Deus, é digno de ser louvado. E isso o inimigo não pode roubar dos servos de Deus, o louvor e a salvação. O nosso inimigo, tanto físico quanto espiritual, homens maus e o próprio espírito e seus demônios que servem a Satanás, eles criam laços de morte para cercar o homem de Deus. E como um rio cuja represa estourou, eles promovem torrentes de impiedade para causar o terror. E cadeias infernais também tentam prender
os servos de Deus. Tramas de morte pegam a gente de surpresa. E isso gera angústia. Vivemos o século da ansiedade, o século da angústia. E aí está o começo da vitória. Além de elogiar a Deus de todo o coração, se derramar na presença de Deus, vem a angústia. No dia da angústia, ao invés de ele se afastar e maldizer o Senhor, ele invoca o Senhor com clamor. Ele grita por socorro a Deus. E o nosso Deus, que é o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, do seu templo, que tem gente que acha que não precisa mais ir ao templo, é no templo que Deus ouve a nossa voz e o nosso clamor, e aí ele move céus e terra para nos abençoar, para nos libertar. A terra se abala e treme, e os fundamentos dos montes se estremecem perante o poder de Deus, porque Deus abraça a causa dos seus filhos, da menina dos seus olhos. Eu não sei exatamente a situação de cada pessoa que me ouve, mas é fato que toda esta pressão, este conflito, essa atmosfera de guerra, de traição, de cerco, afeta a cada um de nós, como afetou Davi, direta ou indiretamente. E o ensino deste salmo para hoje é: bendigamos ao Senhor no dia da angústia, inclusive. Declaremos o nosso amor por Ele, elogiemos a pessoa do nosso Deus de todo o nosso coração e clamemos por socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus, fez a terra. Mantenhamos-nos de cabeça erguida, de olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Nos céus dos montes vem a salvação, porque a Jerusalém espiritual é uma cidade que está firmada sobre os montes que cercam a cidade de Deus. E essa é a nossa certeza, a nossa esperança. O cerco pode estar preparado, mas enquanto nós não nos deixamos abater e nos derramamos na presença do Senhor, Ele, como está escrito neste salmo, se indigna contra a ação dos ímpios e nos guarda e protege para o seu louvor. Apropriemo-nos desta verdade com fé e confiança e tomemos a mesma atitude de Davi, permanecendo firmes na presença de Deus por todo o período em que ele esteve aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me